Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Valor. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A minha ideia aqui nesse vídeo é contextualizar para vocês o que está acontecendo naquela região, dar uma ideia geral do motivo pelo qual o governo russo iniciou essa investida e o que eles pretendem, o que eles querem conseguir, qual é o objetivo do governo russo ao invadir a Ucrânia, beleza? É muito importante lembrar que tudo que eu vou falar aqui são fatos, são coisas que já aconteceram ou que provavelmente vão acontecer. E eu não quero entrar no mérito de quem está certo e de quem está errado. A minha ideia aqui é te dar uma noção geral do que está acontecendo e de para onde isso pode acabar nos levando. Na tarde dessa quinta-feira, no dia 3, a gente teve a segunda rodada de negociação. Essas negociações entre os dois países, elas são basicamente uma conversa entre líderes das duas nações, onde eles vão colocar as cartas na mesa, a Rússia vai dizer o que ela quer, porque a Rússia, sendo a agressora nessa situação, ela tem a vantagem, o poder de barganha, o poder de fogo sobre a Ucrânia, e a Ucrânia ela vai dizer se ela aceita ou não os termos da Rússia. A ideia é que seja uma coisa que não seja totalmente lesiva para os dois, que seja um meio termo, de uma maneira que não seja tão ruim para a Ucrânia, de modo que parem os ataques. A ideia é chegar a um consenso, chegar a um cessar-fogo da Rússia sobre a Ucrânia, e a Ucrânia vai dizer quais são os termos que ela quer, os termos mínimos que ela quer, para poder retirar suas tropas daquele país. A gente ainda não conseguiu chegar a um consenso, mas as negociações já mostram algum tipo de avanço. A gente conseguiu pelo menos estabelecer ali os corredores humanitários. O que são esses corredores humanitários? Eles são vias de acesso, onde vai acontecer a retirada dos civis, a retirada dos feridos em combate ou os próprios civis que tenham sido feridos, e a entrega de suprimentos, alimentos, medicações através desse corredor. Por que se chama corredor humanitário? Porque em todo esse trajeto que for pré-estabelecido para o acesso, tanto de uma nação quanto da outra, não podem haver nenhum tipo de operação militar, não pode acontecer nenhum tipo de operação militar naquele acesso. É justamente um caminho livre, um caminho seguro para que as duas nações consigam manobrar da melhor maneira ali os civis da Ucrânia, os feridos, ou levar alimentos e medicações através desse caminho que, teoricamente, deveria ser seguro. A gente também teve um representante da Ucrânia que disse que eles estão dispostos, que vai acontecer uma terceira rodada de negociação entre os dois países para que a gente consiga, aí sim, espero que isso seja possível, que a gente consiga realmente um acordo entre as duas nações para estabelecer, de fato, um cessar-fogo e cessar ali as agressões da Rússia sobre a Ucrânia. Mas vamos lá, tudo bem. Que raios o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele quer, de fato, da Ucrânia? Hoje pela manhã, ele teve uma reunião lá no Kremlin e ele disse, basicamente, que ele deseja três coisas, e essas três coisas elas são inegociáveis para ele numa possível rendição da Ucrânia para a Rússia. A primeira delas é o reconhecimento, de fato, sobre a soberania da Rússia sobre a Crimeia. Esse assunto da Crimeia é um assunto bem antigo já. A gente vai voltar lá em 1954, quando o próprio governo russo, que na época era o governo soviético, ele transferiu a Crimeia para a custódia, vamos dizer assim, da Ucrânia. Basicamente por razões administrativas e porque a Ucrânia era mais próxima da Crimeia. Você deve lembrar que naquela época, aquilo tudo ali era tudo uma coisa só. A Rússia, a Ucrânia, a Crimeia, era tudo um conglomerado que fazia parte da União Soviética. Então, basicamente, em 1954, o governo russo transferiu a custódia ali da Crimeia, que é uma península, para o governo ucraniano, por razões meramente administrativas. Lógico que nessa época ninguém ia esperar que a gente ia chegar em 1991 e a Ucrânia ela ia declarar ali a sua independência, a sua separação ali da Rússia e da então União Soviética. E a Crimeia acabaria indo junto. Mas por que a Rússia ela tem tanto interesse sobre a Crimeia? Basicamente a Rússia é um país gigantesco.
né? Ela é um país enorme e é uma potência mundial, isso a gente já sabe. Só que ela tem um problema, né, geográfico, basicamente, que é as suas águas. A Rússia, ela não tem águas quentes, ela não tem acesso a águas quentes ali para o seu tráfego marítimo. Então, a Crimeia é um ponto extremamente estratégico nesse aspecto. Através da Crimeia, a Rússia ela consegue ter acesso ali àquela península por onde ela consegue fazer ali a sua navegação por águas quentes. Por isso que a Crimeia é tão interessante, tão importante ali para a Rússia e ela não abre mão disso. O segundo ponto que foi batido é a desmilitarização da Ucrânia. Né? Segundo o embaixador russo, que eu não vou saber falar o nome dele, então não vou tentar, disse lá em Genebra, ele falou o seguinte: a intenção da Rússia ela não é tomar o controle do país. Assim que o objetivo russo for cumprido dentro da Ucrânia, as tropas elas vão se retirar. Né? A ideia da Rússia nessa invasão, nessa incursão ao território ucraniano é desmilitarizar a própria Ucrânia para que ela não se torne um problema para a Rússia ali nas suas fronteiras no futuro próximo. Se você olhar no mapa, Kiev, que é a capital da Ucrânia, e Moscou, que é a capital da Rússia, elas são muito próximas. Então, uma possível insurgência ucraniana está muito perto da capital da Rússia, que é Moscou, e eles não querem correr esse risco. Então, eles querem sim desmilitarizar ali a Ucrânia. E o que ele quer dizer com desmilitarização? Basicamente, a Rússia vai estabelecer um controle dos tipos de armamento que a Ucrânia ela pode manter ali dentro do seu território. O governo russo já reconheceu ali as regiões ucranianas separatistas, que é de Lugansk e Donetsk. Me desculpa a pronúncia se estiver errada, mas ele já reconheceu essas duas regiões ali que são pró-Rússia, que são já as regiões pela própria população, elas já são pró-Rússia. Se você olhar, é tudo muito misturado, é tudo muito próximo. A gente acha que tem há muito tempo, mas a União Soviética ainda é uma realidade muito perto da nossa, né? Muito próxima. Então essas regiões elas são meio misturadas. Então essas duas regiões, de Lugansk e Donetsk, elas já são pró-Rússia. Então foi muito simples para a Ucrânia chegar ali e falar: pô, pessoal, cheguei, sou eu agora, e reconhecer essas regiões separatistas, né, como independentes. Isso já é fato consumado. Né? Então, a ideia, né, da própria Rússia quanto ao restante do país depois que concluírem os seus objetivos, elas vão deixar para a própria população decidir o que vai ser feito, né, e como ela vai ser governada. Desde que esses três pontos base, né, pontos chaves, eles sejam aceitos. O próximo ponto eu acho que é o mais importante, que é o principal objetivo ali do Putin nessa entrada da Rússia na Ucrânia, que é fazer com que a Ucrânia ela adote um status neutro. O que seria isso? Né? Basicamente, que a Ucrânia ela se comprometa a não aderir ali à OTAN. Né? O Putin ele não quer de maneira nenhuma que a Ucrânia faça parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que basicamente é chefiada pelos Estados Unidos. Então, imagina a situação. A Ucrânia entrando para a OTAN, os Estados Unidos teriam basicamente uma base militar na fronteira com a Rússia, né, ali do lado de Moscou, e isso traria uma certa fragilidade para o governo russo. Então, quando isso chegou perto de acontecer, que era o que estava se desenhando, né, na geopolítica, que a Ucrânia ela entraria para a OTAN, o Putin falou: opa, não, peraí, isso aqui eu não aceito. E antes que a Ucrânia consumasse, né, ali a sua entrada na OTAN, ele iniciou ali um exercício militar, iniciou a sua incursão ali dentro do território ucraniano, justamente para impedir que os Estados Unidos tivessem uma influência tão grande bem na sua fronteira, bem na fronteira ali com a Rússia. Né? Lembra que eu falei que Kiev é muito próximo de Moscou? Imagina só, se os Estados Unidos resolvessem fazer uma base militar ou algo próximo ali dentro de Kiev. Né? A Rússia ela não poderia permitir que isso acontecesse. Né? Se a gente puxar historicamente,
são forças ali contrárias, né, basicamente. Apesar de a gente ter hoje um cenário geopolítico mundial que eles se tratam como grandes potências que são, e se tratam de maneira respeitosa, se respeitam, né, por serem duas potências. Uma guerra entre os dois teria proporções inimagináveis. Mas a Rússia ela não quer que, primeiro, perder a influência sobre a Ucrânia, que já é uma coisa histórica dela fazer parte da Rússia, desde a União Soviética. E segundo, permitir que os Estados Unidos estejam ali na sua fronteira, que é o que possivelmente aconteceria com a entrada da Ucrânia para a OTAN. Então, esse é outro ponto que ele não vai negociar. Então, de acordo com o presidente russo, né, ele está disposto a negociar um cessar-fogo desde que esses 3 pontos eles sejam atendidos, que é a adoção do status neutro ali da Ucrânia, a desmilitarização da Ucrânia e o reconhecimento, né, da Crimeia como sendo russa e não havendo mais discussão sobre isso. Enquanto isso, a gente vai colhendo os frutos da guerra, que nesse caso vai se traduzir basicamente em inflação, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia, elas são países que são grandes exportadores de commodities. A Rússia, ela é a segunda maior produtora de petróleo do planeta. Então, as sanções que foram aplicadas à Rússia pelos países do Ocidente, por eles não concordarem com essa investida da Rússia sobre a Ucrânia, isso criou ali uma aversão no mercado de petróleo. Isso vai acabar impactando diretamente ali a venda do petróleo daquele país, né? Dessa maneira, as refinarias elas se recusam a comprar o petróleo da própria Rússia, enquanto os bancos eles se recusam a financiar o embarque da commodity. Quando a gente tem um conflito num país que é tão importante, né, quanto a Rússia, na cadeia de produção, de exportação de petróleo do mundo inteiro, isso afeta o preço como um todo. A gente saiu de um barril de petróleo que estava custando 70, 75 dólares o barril, a gente já chegou a 110, a gente está em 110 hoje, a gente já bateu 120 ali por volta de 2 dias atrás, a gente estava chegando a 120 dólares um barril de petróleo. Isso aí vai causar um impacto gigantesco na inflação, que já não era um problema que estava sendo muito fácil de ser controlado, né? A gente estava vendo grandes potências mundiais anunciando elevação na sua taxa básica de juros para conter a inflação. Agora, com a escalada dessa crise entre a Rússia e a Ucrânia, esse problema ele vai se tornar cada vez mais agressivo, né? O que nos resta fazer é esperar que esses dois países eles encontrem ali uma solução para o seu conflito da maneira mais rápida possível, para que tudo isso que está sendo bagunçado possa voltar à sua normalidade. Eu, particularmente, eu não acredito que esse conflito ele vai se estender por muito tempo. É uma situação ruim para todos os lados. É uma situação ruim para a Rússia, é uma situação ruim para a Ucrânia. A Rússia está recebendo sanções econômicas à torta e à direita pelos países ocidentais. A Ucrânia está sendo invadida, está sendo, né, tá acontecendo o que a gente está vendo aí em diversos jornais. E é ruim para o resto do mundo inteiro, que vai sofrer com a inflação, seja por conta do trigo, seja por conta do petróleo, seja por conta dos fertilizantes que o Brasil compra da Rússia. Salvo engano, cerca de 21% de todo fertilizante que o Brasil compra de fora vem da Rússia. Então, se a gente não puder comprar esse tipo de material de lá, a gente vai ter problema no nosso agronegócio. Enfim, o que eu quero contextualizar para vocês é que essa é uma situação ruim para todos os lados. Então, seja por conta do poder bélico da Rússia, que é muito superior ao da Ucrânia, seja por conta das sanções que estão sendo aplicadas à Rússia pelos países ocidentais, eu acredito que seja interessante para todos os lados que esse conflito ele chegue a um fim o mais rápido possível, né? E eu espero, de verdade, que isso aconteça e que seja encontrado ali um meio termo para que isso seja mediado entre os dois países e que isso se encerre o mais rápido possível, até porque tem diversas vidas sendo perdidas nesses países. Bom, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado do vídeo, né? Espero que você tenha conseguido compreender quais são as verdadeiras ambições ali do presidente da Rússia, Vladimir Putin, né, com essa investida dele sobre a Ucrânia e onde ele quer chegar com tudo isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha ele com algum amigo que você acredita que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você ser atualizado nos próximos vídeos que a gente for lançando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.